Boa noite, turma, tudo bem? Turma, vamos lá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, dando continuidade aí na nossa aula, né? Nossa aula de hoje refere-se aí àquela aula que eu disponibilizei para vocês e gravei, que fala das outras espécies tributárias. Nós já trabalhamos aqui semana passada do imposto, e a última aula que eu disponibilizei para vocês foi justamente as questões das taxas e das contribuições de melhoria, né? O ponto primordial e principal aqui é saber que tanto os impostos quanto as taxas e as contribuições de melhoria são tributos que podem ser instituídos por qualquer ente da federação dentro da competência de cada um, né? Estados, municípios, Distrito Federal e União. E a diferença principal entre taxa e imposto é justamente porque o imposto é um tributo não vinculado, ou seja, aquilo que a gente paga de imposto não tem que ir diretamente para aquilo que fez a gente pagar. Então, lembra aí do caso do IPVA, que eu dei para vocês como exemplo. E a taxa já é um tributo que vinculado, ou seja, se eu pago uma taxa, eu tenho uma conta-prestação definida e retornada para mim, referenciada àquele determinado assunto, àquele determinado tema, né? Uma questão muito interessante, principalmente na área de contábeis, que é bem relevante a gente trabalhar isso e falar isso, é justamente a questão da taxa como poder de polícia, né, gente? Porque a taxa, querendo ou não, ela sendo aí configurada como poder de polícia, ela tem a possibilidade de outorgar aí os famosos alvarás de funcionamento, as licenças, e isso a gente mexe demais no dia a dia nosso também, né? Essa necessidade de ter essa atribuição aí no nosso dia a dia e no nosso aspecto aí, correto? E além disso tudo, a taxa também, além de exercer como um poder de polícia, que é justamente a outorga para fazer ou não determinada questão, ela tem uma característica aí de ser vinculada e está sempre vinculada a um serviço público específico e divisível que está à nossa disposição de forma efetiva ou potencial. Então, é muito interessante a gente lembrar que ela tem que ser específica e divisível, ou seja, tem que cumprir esses dois pré-requisitos, né? E quando a gente tem aí essa situação dela ser específica e divisível, a gente consegue denominá-la aí e muitas vezes configurá-la aí. E sempre a gente paga pela taxa aquilo que realmente a gente utiliza, ou o custo daquele serviço que está à nossa disposição para quando a gente quer utilizá-la, né? Então, temos esse outro preceito aí também. Além disso tudo, nós temos também, turma, as contribuições de melhoria, que é um tributo que eu falo porque ele existe no Código Tributário Nacional, mas ele é um tributo que não é usual, ele não tem na prática, ele não é acessível, ele não acontece no nosso dia a dia, tá? Então, ele é interessante a gente falar apenas porque existe a denominação dele no Código Tributário Nacional e nosso sistema constitucional. E nada mais é do que um tributo que a gente paga sobre a utilização sobre a execução de uma obra pública que gera uma valorização imobiliária. Ok? Então, agora eu abro as perguntas para vocês, eu estou à disposição aqui para a gente discutir e conversar aí algumas coisas e algumas dúvidas que vocês eventualmente tiveram aí na nossa aula. Alguém? Alguma dúvida, alguma coisa? Rose, Amanda, Elaine. E aí, turma? Nada? Ninguém com dúvida? Oi. Oi, tudo bem, Rose? Nós temos, eu estou doido, não estou te escutando.
que está acontecendo? Oi, você está me escutando? Oi, está me escutando agora? Tô sim, Rose. Ah, tá. Aqui, eu achei interessante essa questão aí que você falou no caso, né, da taxa de incêndio, que eu morei de aluguel e na imobiliária eu pagava todo mês uma taxa de incêndio. E eu achava engraçado, que eu falava assim, engraçado, se eu estou pagando uma taxa de incêndio, eu teria que ter um extintor dentro de casa, alguma coisa do tipo, entendeu? Eu deduzia assim. No entanto, no dia que eu precisei mesmo, eu não tive suporte deles, eu tive que recorrer ao dono, que o fio do chuveiro lá queimou, sabe? Começou a pegar fogo a rede principal e tal. Nesse caso aí, como é que procede, professor? Vamos lá. Existe uma diferença que é extremamente importante a gente chamar a atenção aqui. Esses imóveis residenciais, quando eles têm e são utilizados por meio de locação, o que geralmente se cobra e o que se coloca no contrato é que se pague o seguro de incêndio. Tá? Seguro de incêndio é diferente da taxa de incêndio. O seguro de incêndio é um valor que você vai pagar para uma corretora de seguros, que ela vai trazer ali algumas proteções sobre eventual incêndio ou algumas outras coisas que pode acontecer no seu imóvel. A taxa de incêndio, ela é devida, e aí a taxa é um tributo, o seguro não é tributo. Ah, mas por que eu pagava então? É porque por meio de um contrato que existia entre você e a imobiliária, etc. e tal, era exigido que tivesse um seguro de incêndio no imóvel. Todo contrato de imóvel solicita-se uma contratação de um seguro imobiliário, tá? E o seguro você contrata com a empresa que você quer, do jeito que você quer, da forma que você quer. A taxa é um serviço público prestado pelo ente tributante. Ele não transfere isso à terceira pessoa. Quando eu falar para a Karina aí a diferença que ela pediu para explicar melhor, vai ficar mais claro ainda essa situação. E a taxa de incêndio, ela não é cobrada também de imóvel residencial, pelo menos no estado de Minas Gerais, a taxa de incêndio ela só é cobrada de imóveis comerciais, tá? Então tem mais essa diferença aí também. Tranquilo, Rose? Até aí? Ah, então, no caso, eu fui lesada. Pena que já passou o tempo, senão eu ia entrar com processo para aquele povo, viu? Ou Porque eu achava você um absurdo. mas ou você foi lesada, ou então realmente você contratou, mas você não contratou taxa de incêndio, você contratou um seguro de incêndio. Não, não teve nada de seguro. No entanto, eu lembro que quando eu fiz a locação, eu falei assim aqui, e essa taxa de incêndio aqui? Eles falaram assim, não, toda locação a gente tem que colocar, porque se porventura acontecer alguma coisa, a gente vai poder cobrir alguma coisa para você. Eu falei, não, mas eu não quero isso aí, não. Mas aí, cuidado. Por quê? Porque eles colocam o nome de taxa, mas, na verdade, aquilo ali não era um tributo que você estava pagando. Era um custo para a imobiliária e que ela contratava um seguro ali. Provavelmente era isso. Ok? Oi, cambada, hein? Ok. Obrigado, professor. Nada às ordens. Aí a Karina pergunta aqui: poderia explicar melhor a diferença de taxa e tarifa? Vamos lá. Isso é uma questão muito interessante, tá, gente? Principalmente vocês que mexem na área de contábeis, para a gente entender. Muitas vezes, e vocês não têm que necessariamente ter uma definição e uma ampla ciência de tudo que é direito tributário. Mesmo porque contábeis por si só já enche demais a cabeça de vocês. Só que uma coisa extremamente importante e que vocês, como profissionais da área de contábeis, vão conseguir resolver muita coisa sem ter dificuldade, é entender justamente a definição do que é tributo. E o que é tributo? Nós aprendemos isso numa aula que é o artigo 3º do Código Tributário. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, mediante lei, obrigatória, que não constitui sanção de ato ilícito, com uma atividade administrativa plenamente vinculada. E como que eu diferencio a taxa da tarifa? Porque muitas vezes confunde taxa, tarifa e vamos falar assim até o preço público, né? Você
vai distinguir uma da outra pelo seguinte: quando você paga uma taxa, você está pagando um tributo. E aí você tem que ter essas 5 características do artigo 3º do Código Tributário Nacional, que eu acabei de falar. Quando você paga um preço público ou uma tarifa, tem 2 coisas que não se tem na caracterização de tarifa ou preço público. Primeiro, não é instituído por lei. E segundo, não é compulsório, ou seja, não é obrigatório. A tarifa e o preço público você só vai pagar se você realmente utilizar. E a tarifa e o preço público, o valor deles não é ajustado por meio de lei, e sim por meio de contrato administrativo. Exemplo: quando eu estou andando de ônibus municipal, eu estou usando um serviço público coletivo, de transporte coletivo urbano, correto? Sim. É um serviço de transporte coletivo urbano. Mas o município outorgou, ou seja, passou o poder para uma empresa explorar este serviço de transporte urbano coletivo, que são as concessionárias de ônibus. O que eu pago quando eu ando de ônibus é uma taxa ou é uma tarifa? É uma tarifa. E qual que é a diferença principal disso? Primeiro, que eu só vou pagar isso se eu andar de ônibus e se eu usar esse serviço público. E segundo, o preço da tarifa não é regulado por lei, e sim por um contrato administrativo que existe entre a concessionária e a prefeitura, aqui como exemplo. Então, é extremamente a forma que a gente vai diferenciar os tributos, se é tributo ou não é tributo, é lembrando daquelas 5 características. E aí, o que vai diferenciar a tarifa de taxa é porque a taxa é um tributo e a taxa tem que ter todos os 5 requisitos. E a tarifa não vai ser nem compulsória, que é a mesma coisa de obrigatória, e ela não é estabelecida por lei, e sim por um contrato administrativo. Fui claro, Karine? Ajudou? Depois você escreve aqui. Qualquer dúvida, eu estou às ordens. A Elaine pergunta: professor, é obrigatório? Causa fechamento do estabelecimento o não pagamento da taxa? Vamos lá. É muito importante a gente entender isso, principalmente dependendo da área que vocês trabalham no setor contábil. Então, um exemplo clássico que a gente tem. A gente tem aí bares e restaurantes que, como qualquer estabelecimento comercial, que tem que ter a taxa de licenciamento, né? Que é o alvará, que outorga o alvará de funcionamento e uma série de coisas. Se você tem um estabelecimento comercial ao qual você não tem alvará e não tem licença para funcionar, você está trabalhando de forma irregular e você vai ser autuado. Ninguém vem e fecha um estabelecimento de imediato, de uma vez. Sempre vem, dá uma advertência, depois volta, dá uma multa, aumenta a multa até chegar nas medidas extremas. Tá? Agora, um caso mais interessante, Elaine, que a gente pode pegar e dar como exemplo, é justamente quando a gente anda aí na rua e vê alguns bares e restaurantes que exploram os passeios. Então, em determinados horários, eles colocam lá mesas e cadeiras nesses passeios. Existem bares e restaurantes que têm outorgam uma licença e eles pagam por isso para poder explorar, né, esses espaços públicos em determinados horários. E tem que cumprir também requisitos para colocar mesa e cadeira e observar algumas regras. Esses restaurantes, quando você tem uma fiscalização e ela chega e verifica que está tudo ok e que você tem uma licença para explorar esse espaço urbano, ela não faz nada, porque você está todo dentro da legalidade. Agora, a maioria desses restaurantes, quando exploram espaços públicos, tipo, coloca mesa, cadeira no passeio, muitas das vezes eles não pagam e não têm licença para fazer isso. E aí, o que acontece? A fiscalização, quando chega, além da multa, muitas das vezes ela apreende essas cadeiras, essa mesa e leva tudo embora. Então, é isso.
é muito importante, e aí já pegando um outro rumo na sua pergunta, Elaine, também que é bem interessante, é o seguinte, lembra que tributo não tem efeito de confisco? Tributo não é porque você está fazendo algo errado, ou seja, pagar tributo. Tributo não constitui sanção de ato ilícito. Então, quando você é sancionado por alguma coisa que você está fazendo errado, você não está sendo tributado, você está sendo multado. Entendeu? Então, quando o fiscal chegou lá no bar e viu que você não tinha licença, não tinha um alvará para usar aquele espaço, ele vai aplicar uma multa e vai fazer uma apreensão dessas mesas e cadeiras. Ele vai te tributar mais? Não, por quê? Porque tributo não é multa. Entendeu? Tributo não é sanção de ato ilícito, ou seja, tributo não é te penalizar porque você está fazendo algo errado. Aí é a multa. Então, essa é a diferença principal também para vocês. E aí, Pedrão, tudo bem? Boa noite. Nem mexi com você. Mais alguma dúvida, turma? Além dessas, fiquem à vontade. Não? Alguém mais com alguma dúvida, gente? Todo mundo entendeu tudo? Tá tudo ok? Ah, a Amanda está perguntando, professor, tem material além dos vídeos que eu postei? Tem. O próprio material que está lá no sistema nosso faculdade tem a matéria toda escrita e toda a doutrina lá que eu escrevo para vocês de aula a aula. Você conseguiu acessar, não, Amanda? Lá no sistema faculdade. Aí beleza, Amanda. A Rose pergunta, dentro dessas taxas tem alguma que a gente consegue alguma isenção? Aí depende. Depende de que tipo de taxa e como. Então, exemplo. A primeira situação que é legal de falar, Rose, é o seguinte. Há uma diferença entre imunidade, isenção e não incidência, que eu ainda vou explicar mais à frente, mas eu adianto. Imunidade é quando você tem algum pré-requisito, e esses pré-requisitos constam lá no artigo 150 da Constituição, que a gente ainda vai estudá-lo, e você, por ter uma condição diferenciada, você não paga determinados tributos, no caso, voltado aos impostos. A isenção é um benefício tributário dado por lei, que pode ser modificado a qualquer momento. Mas as isenções, na sua maior parte, elas são concedidas para impostos e não para taxas também, ok? Então, assim, para ser muito sincero, eu desconheço alguma taxa que tem isenção por uma condição. Então, exemplo, eu já fiz um procedimento para uma pessoa que era PCD, né, portadora de deficiências físicas, e a gente conseguiu comprar um veículo com isenção tributária. A isenção veio para não incidir em ICMS nem IPI. Então, o carro teve mais ou menos 30% de desconto no preço final dele. E essa isenção eu estendi e essa pessoa tem a isenção para todo ano não ter que pagar o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. E, consequentemente, Rose, essa pessoa, só que pelo carro a gente não paga só IPVA, a gente paga IPVA e taxa de licenciamento. E a taxa de licenciamento dessa pessoa é isento porque o IPVA também é isento? Não. Porque taxa é um tributo, a isenção é outra. E a legislação que fala de isenção fala apenas para impostos. Tá? Então, eu desconheço alguma taxa que é outorgada isenção. Os impostos é mais fácil. Aí vai depender da questão de saúde, questão financeira, questão de idade, questão social, uma série de coisas que eles podem analisar para conceder ou não a isenção. Ok?
Aí a K pergunta assim, sobre a taxa de iluminação pública que passou a ser contribuição para o custeio de iluminação pública. Eu não entendi. Para mim, continua sendo a mesma coisa. Na verdade, para todos nós, a gente continua pagando do mesmo jeito, mas mudou. Porque a gente está aprendendo que a definição de taxa é o quê? Um serviço público, né, colocado à sua disposição, que você pode usar de forma efetiva ou potencial. E esse serviço público ele tem que ser específico e ele tem que ser divisível também. Então, antigamente, Karina, a gente tinha a taxa de iluminação pública, onde cobrava-se pelo uso da iluminação pública e muitas pessoas começaram a brigar no judiciário, demonstrando que a taxa de iluminação pública não cumpria todos os requisitos da definição taxa. E entre esses requisitos, os dois mais importantes, que era ser específico e divisível. Eu consigo especificar a iluminação pública? Consigo falar que o que se está cobrando é referente ao serviço de iluminação pública. Tranquilaço. Só que a iluminação pública é possível de ser divisível? Tipo, a Karina paga todo mês na conta dela de luz R$15 de iluminação pública. Você realmente usa esses R$15 e seu custo é isso? E quem é indigente e mora na rua? Por que não paga? Ou seja, o critério de falar que a taxa de iluminação pública era divisível, ele foi por água abaixo. Porque não tem essa característica de divisibilidade na taxa de iluminação pública. Então, ela é uma taxa que foi considerada inconstitucional. Por quê? Porque um dos requisitos da taxa é ser divisível. E a iluminação pública é impossível eu dividir com todo mundo que realmente o quê? Usufrui e utiliza dela. Ok? Fiz-me entender? Aí tem uma outra situação. Mas mudou só o nome, professor? Não, agora vocês são estudantes e têm conhecimento, não mudou o nome. Mudou definição legal. Agora é contribuição para o custeio de iluminação pública. Na próxima aula, quando a gente falar de contribuições especiais, vocês vão ver que a definição de contribuição é diferente. Contribuir é eu pagar algum valor para ajudar a manter um determinado sistema. Acho que eu já dei esse exemplo aqui para vocês na aula, é a mesma coisa do INSS. O INSS que a gente paga. Suponhamos que o João pagou a vida inteira INSS. Faltando um mês para o João aposentar, ele morre. Ele já não tem esposa e os filhos são todos maiores. Ele passou a vida inteira pagando INSS e na hora que ele vai aposentar, ele morre um mês antes. Alguém vai ter alguma restituição disso? Não. Agora, suponhamos que o João tem 20 anos de idade, começou a trabalhar numa empresa, bonitinho, a empresa está recolhendo o INSS dele, tudo bonitinho, infelizmente ele sofre um acidente e fica inválido. E vai viver aí até os 70 anos de idade, ou seja, dos 50 aos 70 ele vai viver de subsídio do governo. Ele vai ter que pagar alguma contribuição de INSS? Não. Por quê? Porque agora ele vai receber esse benefício. Então, quando a gente paga uma contribuição, que é um outro tipo de tributo que a gente estuda na próxima aula, a gente fomenta e está pagando aquilo ali para manutenção de um determinado sistema. Então, quando eu falo de contribuição para o custeio de iluminação pública, é porque o ente tributante está calculando quanto se gasta de iluminação pública e rateando essa despesa para todo mundo. Se você usa mais ou menos, não sei, mas isso é uma contribuição. Entendeu a diferença? Ajudou? Professor, boa noite. E Boa isso noite. vai variar lugar para lugar ou não? Varia. Tem uma regra específica de como calcula, como que se paga a contribuição de iluminação pública. Cada município tem a sua legislação e o seu cálculo próprio. Isso varia também. Entendi. Tá? E aí, quando você fala de taxa e de contribuição, é que tem essas duas, que tem a diferença. O que é taxa e o que é imposto e o que é contribuição. Perfeito. E é por isso que eu estou dando cada aula falando um específico de cada uma, para vocês entenderem a especificidade de cada um desses tributos.
e quem tem competência para fazer o quê, instituir o quê também. Entendi. Tá Obrigada. joia? As ordens. Mais alguma dúvida, turma? Fica à vontade. Nada? Então, joia, turma. Encerro por aqui hoje. E semana que vem nós temos um encontro lá na FAMIG, né? Correto? Quarta que vem. E aí aguardo vocês lá, se Deus quiser, se vocês me derem essa honra. É assim, tá, Rose? O imposto de renda é um tributo. É um imposto e todo imposto é um tributo. A gente, olha só, as 5 características de tributo. Prestação pecuniária, ou seja, a gente paga. Compulsório, é obrigatório a gente pagar imposto de renda, né? É instituído por lei, correto? Não constitui sanção de ato ilícito. Eu não pago imposto de renda porque eu fiz coisa errada, eu pago porque eu trabalhei e adquiri renda. E tem uma atividade administrativa plenamente vinculada. O dinheiro que é recolhido vai para o cofre do governo e o governo faz a gestão pública dele. Essa é a lógica. Entendeu? Professor, Diga. na aula de quarta-feira que vem, você vai dar matéria nova ou você vai só debater a aula que você Na mandar? verdade, eu vou debater. Eu não vou nem debater a aula, eu vou levar uma atividade, uma coisa mais prática e mais diferente para a gente fazer lá na hora. Não é obrigatório ir. Quem for, ótimo. Quem não for, não tem problema nenhum. Eu vou mandar mensagem no grupo para vocês, porque depois eu vou deixar isso à disposição de vocês também no sistema. É mais para a gente se conhecer e a gente fazer uma atividade lá e trocar essas ideias aí, trocar essas figurinhas aí. Beleza, Se vocês me muito derem a obrigada. honra, né? Ok? Ok, obrigada. Então, joia, turma. Um beijo para vocês, boa noite. Qualquer coisa é só me chamar aqui no Zap e eu estou à disposição, tá bom? Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, um abraço. Oi.